Olá! Hoje, antes de mais nada, eu vou pedir para você rapidinho pegar e clicar aqui embaixo. Aqui embaixo mesmo. Para você curtir o nosso canal e para que você se inscreva no canal e curta os nossos vídeos compartilhando eles também, né? Para que teus amigos também possam ver esses vídeos que nós temos feito justamente para tentar fazer com que a direita não tenha mais condições de espalhar tanta fake news do jeito que ela foi criada. Então, se inscreva aí embaixo. É de graça, você não vai pagar nada. Um certo menino que cuidava das ovelhas da família e de mais as ovelhas de um vilarejo dentro da Grécia, ficava olhando as ovelhas pastando o dia inteiro sem que nada acontecesse, isso deixou ele um pouco chateado. Ele teve uma grande ideia, começou a gritar: "É o lobo! É o lobo! É o lobo!" E de repente, todos os moradores daquele vilarejo saíram correndo de lá de baixo até o topo da montanha, preocupadíssimos com o menino. O menino estava sentado, rindo da cara de todo mundo e dizendo: "Enganei vocês! Vocês são trouxas, burros, idiotas!" Meus amigos, isso aconteceu. Os moradores ficaram muito bravos por toda aquela situação e falaram: "Olha, não repita mais isso, porque se aparecer os lobos, nós não vamos acreditar mais em você." Deu uma hora e meia, daqui a pouco, um grito de novo sai de lá do topo da montanha: "É o lobo! É o lobo! É o lobo!" E os moradores, mais do que depressa, saem correndo e vão tentar acudir aquele menino, porque afinal de contas os lobos são perigosos até para os meninos, eles podem atacar uma pessoa e podem matar uma pessoa. Correram ferozmente, com ferramentas, com armas nas mãos, e chegaram lá e o menino dando risada, falando: "Enganei vocês, seus trouxas! Vocês são muito burros!" E aí, o que aconteceu? Os moradores saíram de lá muito bravos e falaram para ele: "Não grite mais se é o lobo, porque nós não vamos acreditar." Deu mais ou menos lá por volta do final da tarde, aquele menino começa a gritar de novo: "É o lobo! É o lobo! É o lobo!" Só que dessa vez era verdade. O lobo começou a atacar as ovelhas e começou a matar as ovelhas. No final da tarde, quando chegou o comecinho da noite, as pessoas ficaram preocupadas porque o menino não apareceu e daí foram até o topo da montanha para conseguir verificar se aquele menino estava bem. O que aconteceu? O menino estava chorando, sentado numa pedra, porque ele não voltou para casa porque ele tinha medo de explicar para os pais que ele tinha perdido as ovelhas, simplesmente porque ele fez uma brincadeira de ficar chamando atenção quando não tinha atenção. A história que nós vamos ver é justamente desse menino. Esse menino que ficou gritando: "É o lobo! É o lobo! É o lobo!" Vocês vão ter que compreender que se a gente vê muita mentira de uma pessoa, a gente não vai conseguir acreditar. Eu falei no vídeo anterior, inclusive, que essa pessoa aí que vive gritando: "É o lobo", ele justamente fica dizendo: é porque os cubanos vão invadir o Brasil, porque a Venezuela está invadindo o Brasil, porque eles estão implantando guerrilheiros como médicos aqui só para vender armas e treinar táticas de guerrilha. Nós vamos ter mamadeira de piroca, nós vamos ter o kit gay, nós vamos ter..." Ou seja, ele não fala a verdade em nenhum momento de sua vida. A faca cortou o intestino, então as fezes que estavam dentro do intestino caíram dentro da cavidade. Aquilo tem que ser, porque o sangue é um transplante. Então você tem mais chance de abaixar a imunidade, mas perder o sangue você tem que fazer sangue. 4 bolsas não é uma quantidade muito grande. Se fosse o João de Trauma, eu operei centenas de pacientes, o paciente toma 10, 12 bolsas, que não foi o caso dele. E o outro pedaço colocou. A gente está mostrando ali, queria que o senhor explicasse ali especificamente isso. Essa veia que num primeiro momento disseram que tinha sido atingida? Exatamente. Isso é outra coisa muito interessante, porque a veia mesentérica, você tem uma veia muito grossa por trás, e na frente dela tem uma que é chamada veia mesentérica superior. Do lado dela corre a artéria mesentérica superior. Então, por questões de milímetros, se pega a artéria, a hemorragia seria muito mais rápida e provavelmente fatal. Tá mais forte do que nunca, tá consciente, conversando, bem-humorado como sempre. É só um recado para esses bandidos aí que tentaram arruinar a vida de um pai de família, de um cara que é esperança para milhões de brasileiros. Vocês acabaram de eleger o presidente. Vai ser no primeiro turno. Peraí. Nós estamos vendo um filho cujo pai foi atacado por uma faca. Ele sai do hospital. Já a primeira preocupação que ele tem é correr para o hospital e gritar: "Vocês se ferraram! Nós ganhamos as eleições! Vocês elegeram o presidente!" Ele não está preocupado com o pai que está sofrendo, se está acontecendo alguma coisa, se o pai está correndo risco de vida. Peraí, isso me faz preocupar e me faz achar que eu realmente tenho razão quando eu falo que tem alguma coisa cheirando mal nessa história toda. Acabaram de eleger o presidente, diz filho de Bolsonaro após ataque. Flávio Bolsonaro diz que a facada em seu pai foi apenas superficial e que ele passa bem. Não, essa
essa cirurgia que o presidenciável fez é uma cirurgia muito grave, muito séria. Eu posso falar isso porque o meu pai precisou fazer essa cirurgia em virtude de uma diverticulite que evoluiu, né, para uma quase infecção, entendeu? Então, assim, é uma cirurgia que demanda muito tempo de recuperação. Meu pai ficou internado 40 dias, o Bolsonaro até saiu em menos tempo. Só que eu estava muito agoniada, porque eu queria que ele fosse ao debate naquele momento. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que fala para o público um negócio desse, né? E aí talvez tenha me excedido. É que essa frase é muito, ela é emblemática, né? Gases não, e realmente gases não podem parar, mas, às vezes param, né? Mas o chefe de Estado não pode se abalar por gases. Eu sei que ficou engraçado, entendeu? Não aguento mais isso aqui. Eu tô mais uma semana nessa merda. Calma! Filho da puta do Mourão querendo me fuder! Querendo me fuder, pô! Me fuder! Como é que eu vou ganhar essa eleição se eu tô aqui dentro? Me diz! Diz pra mim, Eduardo! Como é que eu vou ganhar a eleição? Fala baixo, caralho! Fala baixo o caralho! Tá ok? O teatrinho já acabou! Chega dessa merda! Fala baixo! Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Da enfermeira ouvir? Aquela puta? Vagabunda? Não aguento mais isso, não aguento mais essa... Nem pra tirar a injeção, aquela puta, sabe? Me tira por aqui. A gente tem uma eleição pra ganhar, pô. Uma eleição pra ganhar. E você me mantendo aqui nessa merda desse viado. Chega! Você fica pra rua, pô. Não aguento mais essa merda. Chega desse viado. Eu quero sair daqui, tá ok? Vou pra cima daquele porra. Um filho da puta, subindo pra caralho. E eu aqui preso. Preso nessa porra. Eu vou pra cima daquele viado. Aqui, esse corte aqui é onde entrou a faca. Esse aqui é o da faca, olha, daqui até aqui, certo? Isso aqui não tem nada a ver com a incisão cirúrgica que nós, o pessoal de Juiz de Fora, fizemos. Esse é o corte da faca, ela entrou aqui. Veja pela largura, ela tem pelo menos uns 3 centímetros de largura. Profundidade, aproximadamente quanto? Uns 15 centímetros? Ela entrou uns 15 centímetros aí dentro. Opa, de novo, peraí. Pelo que eu me lembro, a facada, as imagens que eu dei uma boa analisada na época, a facada não foi a bem aí não, doutor. Doutor, pelo amor de Deus, doutor, tem alguma coisa de errada aí. Vamos analisar isso com mais calma. A análise que eu vou fazer aqui é uma análise de proporção. Para você ter uma ideia, isso é científico, tá? Foi Leonardo da Vinci quem começou a estudar as primeiras proporções do corpo humano para que ele pudesse desenhar. E a partir desse momento saíram vários estudos com relação às proporções do corpo humano, e aí você pode então determinar que um homem de 1,85 m, como é o caso de Jair Bolsonaro, tem determinadas proporções no corpo que são normais para todos os homens de 1,85 m. A menos, é claro, que Bolsonaro, por ser nazista, ele seja diferente, ele tem um corpo de uma supremacia branca que não existe em outros lugares. Então aí os órgãos dele seriam em outros lugares e as proporções do corpo certamente seriam não estudadas até agora. Então o método que eu vou fazer de comparação aqui é um método científico que tem sim, se eu medir os ombros de Jair Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta que eu consigo, pela foto, achar exatamente em quantos centímetros a facada aconteceu dentro da barriga de Bolsonaro. Então, eu vou usar um método aproximado aqui para facilitar, porque nós não estamos acostumados e eu não quero complicar o vídeo. Então, nós vamos usar o método de proporções. De novo, os arquitetos utilizam isso com muita frequência, os engenheiros utilizam isso com muita frequência e os desenhistas utilizam isso. Veja, eu desenhei o corpo de Jair Bolsonaro aqui com um homem de 1,85 m e coloquei as devidas proporções. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês foi desenhado na devida escala para representar o corpo de Jair Bolsonaro. E aqui nós temos as proporções do corpo humano separadas e demonstradas claramente que ele se divide em 8 partes iguais. E aí, o que vai acontecer? A facada aconteceu no abdômen de Jair Bolsonaro. E a foto do exato momento onde nós vimos a facada aconteceu na letra
letra B de Brasil, em cima da letra B. E, horas, a gente vai começar a encontrar algumas coisas, como, por exemplo, eu posso determinar as linhas mesiais e as linhas de divisão do corpo humano, e aí, então, eu vou tentar procurar onde está essa facada proporcionalmente, sem muito processo milimétrico aqui, porque nós não estamos defendendo nenhuma tese de doutorado, não é verdade? Então, temos lá uma linha na vertical que foi traçada para encontrar o ponto de encontro onde houve a facada. Se eu mostrar aqui, eu vejo que a linha dos ombros ela tem uma linha aqui, então eu tive que achar essa linha para justamente saber a proporção que existia, ou seja, eu vejo que essa distância aqui é menor do que essa, portanto não está exatamente essa linha, não está exatamente no meio. A linha traçada em cima dos mamilos do corpo humano e essa linha aqui está à direita do mamilo do corpo humano, por esse motivo eu vou colocar uma linha à direita do mamilo. O mamilo está mais ou menos por aqui, portanto eu achei o ponto aproximadamente que Jair Bolsonaro foi atingido. Ora, agora eu vejo como é que é a inclinação da faca, porque eu percebo, peguei uma faca aqui um pouco mais forte do que a que foi utilizada contra Jair Bolsonaro, mas é uma faca que tem mais ou menos a mesma proporção. Ela tem 22 centímetros de distância e, pelo que eu observei nos vídeos de Jair Bolsonaro, eles falam que a faca entrou 15 centímetros no corpo de Bolsonaro. Então, 15 centímetros, se nós formos ver aqui, é exatamente isso aqui. Ou seja, entrou 15 centímetros no corpo de Bolsonaro, nós estamos falando de uma quantidade bastante considerável. A faca que foi usada para atacar Jair Bolsonaro é uma faca de 20 centímetros. Essa minha tem 22 centímetros. É possível observar que o esfaqueador está utilizando esse tipo de situação, colocando o dedo indicador na frente e está atacando com a faca nesse sentido, como vocês podem ver no vídeo. E aí o que acontece? Eu consigo perceber que para eu poder ter firmeza para atacar, eu tenho que inclinar a faca ou deixar a faca deitada. Mas a inclinação é sempre melhor para poder ter maior segurança, onde com esses dedos aqui eu consigo segurar a faca. Percebam bem isso que acontece. Aí você consegue perceber pela foto que existe justamente essa condição. Portanto, eu estou considerando que a facada em Jair Bolsonaro foi inclinada nesse sentido que aqui está. Verificando mais adiante, nós vamos ver a seguinte situação. Eu consegui encontrar exatamente o ponto em que houve a facada. Agora eu tenho que achar no desenho onde foi que aconteceu essa facada. A facada aconteceu aqui no desenho. E ao verificar isso aqui, eu posso constatar que as costelas que saem do externo, elas estão descendo aqui e elas passam acima do ataque. Portanto, não atingiu as costelas por esse meu cálculo que eu estou fazendo aqui. Nós vamos agora colocar os órgãos internamente e eu quero que vocês entendam uma coisa. Como eu não sou médico, eu sou engenheiro, eu posso não entender de medicina, mas eu entendo sim de proporções. Eu pego um desenho de alguma pessoa especializada em fazer desenhos e que fez um desenho do corpo humano e obviamente eu vou considerar que desde que Bolsonaro não seja um ET e não tenha as proporções do corpo completamente diferentes do que têm sido estudados durante muitos anos, há mais de 500 anos, né? Então, Bolsonaro certamente vai ser atingido onde eu vou mostrar para vocês. E aí nós temos lá a seguinte situação. As pessoas estão dizendo, os médicos estão dizendo que entrou 15 centímetros no corpo. Veja, 15 centímetros no corpo, olha o que acontece. Nós atingimos em cheio o intestino grosso. Que maravilha! O intestino grosso na parte de cima, que é o intestino transverso. Portanto, nós estamos falando que ele pode estar certo, realmente, pode ter havido um ataque aí nesse ponto. Vamos ver mais adiante. Mas quando você fala em 15 centímetros, vamos verificar o que acontece aqui. A faca que eu coloquei aqui, ela está colocada em escala para 15 centímetros certinho de penetração. Portanto, eu sei exatamente onde vai acontecer a penetração. Suponhamos que Jair Bolsonaro não tivesse esse perfil de corpo, porque esse cara aqui é muito atlético. Jair Bolsonaro já tem 63 anos, ele tem uma gordurinha. Então, quando eu estou colocando a faca aqui, eu estou considerando justamente que o homem enfiou a faca e por isso mesmo a barriga de Jair Bolsonaro foi para dentro e ele consequentemente atingiu mais profundamente os órgãos internos e por sua vez ele conseguiu, esses 15 centímetros podem ter sido bastante graves. Veja, com a ponta é possível verificar que atingiria sim uma artéria que está ali.
basta você ver de mais de perto e a gente consegue perceber que a ponta da faca em 15 centímetros, com a profundidade, socando essa gordura que tem dentro do abdômen de Jair Bolsonaro, que a gente pode ver nas fotos, essa gordura iria para frente e sim haveria a possibilidade de atingir uma artéria profundamente, essa artéria que está aqui. E aí nós vemos que se ele tem condições de atingir a artéria, o rim está mais ou menos aqui. Ou seja, essa facada nesse ponto teria atingido os rins. Mas espera aí, não atingiu os rins, ninguém falou de atingir rim. Ah, então pode ser que eu tenha errado alguns milímetros, porque proporção é proporção, gente. Eu não tenho como errar muito. Então eu posso brincar, de repente, de transportar essa facada para outras posições. Como, por exemplo, eu vou colocar a linha mesial aqui, para que você possa ver melhor, e eu vou colocar aqui a facada que eu encontrei, que foi neste ponto. Aí, quando eu começo a clicar para desviar um pouquinho mais para a direita, eu consigo ver que existe a possibilidade de atingir, sim, o intestino delgado e o intestino grosso. E aí, quando eu peço ele um pouquinho mais para a esquerda, eu tenho condições de atingir ainda o intestino grosso e o intestino delgado, que está nessa parte branca aqui. Mas eu percebo que eu não tenho como atingir a veia mesentérica, que é justamente a veia mesentérica superior. Eu não estou fazendo, eu não sou médico, eu estou pegando um desenho de médicos, usado para médicos. Eu não acredito que Jair Bolsonaro tivesse essa veia fora do lugar, porque afinal de contas ele teria que ser um ET, né? De novo vou falar sobre isso. Eu só estou usando desenhos de médicos. Agora, eu não entendo de medicina, mas eu entendo profundamente de escalas e de proporções, porque afinal de contas minha formação é engenharia, então é uma das coisas que eu entendo bastante e por esse motivo eu estou fazendo esse estudo para que você possa entender. Não existe possibilidade em qualquer lugar onde Bolsonaro foi atingido, não existe possibilidade de não atingir o rim que está logo ali atrás. A veia mesentérica não foi atingida. Agora, a veia que pode ter sido atingida é justamente essa veia aqui, ó, a veia do pâncreas, a veia do duodeno ou a veia do cólon ascendente. Então, existe a possibilidade de ter acertado uma veia sim, mas não a veia mesentérica. Bom, eu acho um pouco estranho que um médico erre o nome dessa veia. Portanto, eu quero acreditar que o médico estava falando exatamente da veia mesentérica e não da veia do cólon ou de qualquer outro lugar. Eu quero acreditar que ele sabe, porque afinal de contas ele fez uma cirurgia. Vamos lá e vamos ver agora a seguinte situação. Colocando aqui, eu consigo perceber que ele atinge o rim. Colocando no outro lugar, que aqui a gente consegue perceber, a gente percebe que está distante a facada em relação ao centro do corpo. Isso é fácil de se perceber. Mas por que então o filho de Bolsonaro, que mostrou essa foto logo depois, teve que pintar de vermelho ao invés de usar sangue verdadeiro? Ele pintou de vermelho. Você vê aqui nas fotos a pincelada, não sei se vocês conseguem ver porque vocês não têm a mesma resolução que eu estou vendo aqui no meu microcomputador. Mas você consegue ver as pinceladas, portanto é uma foto falsificada. Agora, por que os filhos falsificariam rasgando entre o A e o S, sabendo que a facada aconteceu num lugar completamente diferente, que é esse lugar que está aqui? Essa facada deveria ter acontecido nesse lugar e por que eles fizeram aqui? Gente, o filho não estava junto? É muito pouco provável que o filho, abalado por toda a violência que aconteceu, depois no mesmo dia, publicando uma foto onde tenha havido um ataque, ele tenha colocado em um lugar diferente. O instinto dele mostraria onde aconteceu essa facada. E, no entanto, a gente está vendo que não aconteceu, ele não está sendo relatado. Então aí faz com que a gente comece a levantar mais alguns questionamentos, não é verdade? A laparostomia é uma cirurgia que é feita para fazer vários tipos para pesquisar vários tipos de problemas que acontecem dentro do corpo humano. E aí, por esse motivo, não são só necessariamente para casos como facada, como aconteceu aqui. A laparoscomia já é uma cirurgia tradicional, onde você rasga o corpo, você corta, melhor dizendo, o corpo, e você procura qualquer tipo de abalo em outros órgãos que estejam aqui. Veja, é isso que aconteceu com o Bolsonaro. Então nós sabemos que ele passou por uma laparostomia, como estavam dizendo os médicos. Que coisa engraçada que esse aqui é o braço direito de Bolsonaro, porque ele está usando para fazer a barba. Veja, o braço direito, e daqui desse lado não encontramos nada. Ah, mas Bolsonaro pode ser canhoto, então deveria estar aparecendo alguma coisa aqui, porque esse seria o braço direito. Não, não aparece nenhuma cicatriz aqui, longe do centro, como está mostrando aqui. Como eu suspeitava, tinha alguma coisa de errado
Eu mostrei o vídeo para vocês verem de outro ângulo. Se vocês forem traçar as proporções do corpo de Bolsonaro, nós vamos fazer de novo o mesmo método. E aí traçamos a linha do ombro, traçamos exatamente neste ponto aqui, deveria ter uma cicatriz. Portanto, eu vou colocar uma circunferência, uma elipse, né? E vou mostrar, tá liso, senhores, não tem nada aqui nesse lugar. E por que então Bolsonaro está dizendo que levou uma facada, se não temos nada neste lugar? Vocês me perdoem, mas eu vou acreditar que ele ficou gritando: é o lobo! É o lobo! É o lobo! Porque eu já vi essa cena muito antes. Aquele pastor que eu considero, eu não vou nem falar o que eu considero ele, porque sinceramente é complicado você falar alguma coisa desse gênero, porque as pessoas podem ficar muito mais enraivecidas do que já vão ficar com esse vídeo, mas um pastor chegou lá e fez lá mostrando, olha, é verdade, ele fez uma cirurgia, mostrando a laparoscopia, como se aquilo tudo fosse responsabilidade da facada, quando na verdade foi uma cirurgia que aconteceu ali. Uma cirurgia está provado que ele fez. Agora, a facada teria que estar neste local aqui, de novo colocando, e o que acontece ali está liso, não aparece absolutamente nada. Eu fico preocupado com essa situação, porque você vê que não tem nada ali naquele local. E quando Bolsonaro vai ao Silvio Santos, ele mostra justamente uma cicatriz diferente que não aparecia em nenhuma outra foto. Ele mostra que tem uma cirurgia, que tem uma facada aqui, mas essa faca não está ligada aqui em nenhum momento do centro. Portanto, não é a mesma cicatriz que aquele médico estava mostrando. Aliás, vamos falar que aquele médico lá, ele só trata câncer. Mas ele estava dizendo que não era câncer, era apenas uma facada. Vocês hão de convir comigo que tem tudo cheirando meio esquisito aí. Eliane, hoje tem uma grande expectativa para a alta hospitalar do presidente Jair Bolsonaro, que tem muitos desafios pela frente. Acho que o principal deles, dá para a gente colocar aqui, é a reforma da Previdência, né? O Ministério da Economia estava ontem nessa excitação aí, se o presidente Jair Bolsonaro ia sair ou não do Albert Einstein hoje. Ele vai tomar a última dose da quimioterapia ao meio-dia. Havia essa expectativa dele ter alta e de que a reunião com Pegou um câncer de intestino dele. Pegou um câncer de intestino. É uma fake news. Realmente é muito engraçado. O Brasil é um país único, um país onde você ouve justamente esse tipo de piada. É fake news! Hoje tudo que não interessa aos outros é fake news, né? Você veja, o Brasil é o único lugar do mundo onde o maior especialista de cirurgia do câncer do Brasil pode se dar o luxo de achar que é fake news e tirar sarro da população brasileira só porque está desconfiada que ele, um cirurgião de câncer, esteja tratando de um paciente de câncer. É muito engraçado. Realmente essa fake news é muito legal. Bom, nessa hora toda, a primeira coisa que passa pela tua cabeça foi ver esse filho falando uma coisa, ou seja, nada preocupado com o pai que tinha acabado de sofrer um atentado. A segunda coisa é você começar a questionar. Peraí, os bolsonaristas são extremamente violentos. Quando você começa a observar a imagem de um bolsonarista, você fica extremamente preocupado, porque ele já nasceu para a violência. E você começa a perceber que você corre sérios riscos de vida. E Bolsonaro estava rodeado por vários bolsonaristas, várias pessoas violentas que atacam, que batem, que espancam, que esmurram. E elas fazem marcas nos corpos das pessoas, trazendo símbolos antigos que não nos interessam mais. Eles espancam mulheres, eles espancam qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de pensamento contrário à ideologia deles. Eles ameaçam de estupro. Eles realmente não são fáceis. Eles matam, eles fazem qualquer coisa para provar que eles estão certos através da violência. É difícil acreditar que Adélio Bispo tenha saído vivo de uma situação como essa, enfrentando justamente essas pessoas. Mas existe uma possibilidade. A gente fica pensando, será que Adélio Bispo não está junto com essa coisa toda? Bem, essa coisa toda está fazendo aniversário de 1 ano e que nós vimos tudo isso acontecendo. Bom, eu não vou falar mais nada, você tira a sua conclusão. A minha conclusão
é de que nós estamos completando um aniversário de 1 ano de uma grande fraude e isso pode ser demonstrado através disso aqui. Agora, você vai me dizer, imagine a quantidade de dinheiro para pagar tanta gente assim. Você acha que não tem? Mas existem possibilidades. Noblar, jornalista da Veja, dizendo Bolsonaro está no hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora. E o Paulo Henrique Amorim diz 15 milhões em notas falsas no estacionamento do hospital que socorreu Bolsonaro. O pagamento da farsa melou porque trocaram em notas, mas os policiais de Juiz de Fora perceberam. Bolsonaro não foi esfaqueado. Uma coisa é você ver eu, Roberto Ferraz, tentando fazer uns videozinhos para a internet dizendo que tudo isso é uma farsa. Outra coisa é você ver Paulo Henrique Amorim, um âncora de um jornal de respeito, de um jornal conhecido, âncora de diversos jornais, trabalhou em vários anos com jornalismo, tem fontes pra dedéu na polícia, no Ministério Público, no Judiciário, tem fontes que não acabam mais. O cara já está trabalhando nisso há 40 anos, mais de 40 anos, e de repente você ouve ele falar uma coisa dessa, você me desculpe, mas aí tem muito mais coisas do que possa acreditar sua vã filosofia. Entre o céu e a terra, meu amigo, como dizia Shakespeare, tem muita coisa aí que você não sabe. Bom, como eu não sou médico, eu não estava lá na cirurgia, obviamente que eu vou ficar duvidando, e eu posso duvidar o quanto eu quiser, porque afinal de contas eu já vi tanta coisa acontecer, a gente já sabe de tantos golpes que a CIA deu em vários outros países, e o Brasil não seria a primeira vez que eles fariam isso. Agora, se você gostou do vídeo, curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos, e vamos fazê-los pensar. Pensar não é pecado, pensar não é anticristo, pensar não é ser petista ou ser comunista. Pensar é coisas que pessoas inteligentes fazem e não só porque são petistas. Eu fico bravo quando alguém diz assim, você é petista! Poxa, como se só existisse vida inteligente no PT. Então eu fico bastante preocupado quando as pessoas fazem esse tipo de informação. E informação é para que a gente possa fazer com que as pessoas possam questionar cada vez mais. Curta os nossos vídeos, compartilhe e vamos fazer com que cada vez mais pessoas façam esse tipo de questionamento. Até o próximo vídeo.